Minha mãe ergueu a taça de cristal na direção do lustre reluzente da nossa mansão à beira do lago em Minas Gerais, seu sorriso afiado como os diamantes que usava no pescoço. Ela olhou para a sala cheia de deputados estaduais e advogados de renome. Depois voltou os olhos para mim com aquela expressão de piedade maternal ensaiada. Jennifer sempre fora mestra em montar o palco, e naquela noite eu era o acessório que ela pretendia quebrar. Ela pigarreou e a sala ficou em silêncio. Disse que nossa família carregava um fardo pesado em segredo. Contou à elite ali presente que era uma tragédia, quando uma filha com tanto potencial se transformava em uma desistente da faculdade, uma garota instável que não suportava a pressão da vida real. Disse que eu era um peso morto, uma dívida que eles ainda pagavam por pura bondade de coração. Eu não me mexi, nem desviei o olhar. Apenas dei um gole lento na minha água e senti o frio clínico do copo contra a palma da mão. Olhei para ela e disse: "Eu entendo, mãe." As palavras ainda pairavam no ar quando a vibração aguda de uma dúzia de celulares cortou a tensão. Meu tio David puxou o aparelho do bolso, a testa franzida ao ler um alerta urgente do valor econômico. Ele olhou para a tela, depois para mim, depois de novo para a tela, o rosto empalidecendo como um fantasma. A sala estava tão quieta que se ouvia o vento batendo nas janelas. A voz de David tremeu ao ler a manchete em voz alta. Disse que a Apex Logística, a gigante discreta do setor de entregas, acabara de ser adquirida por 580 milhões de reais. Olhou para minha mãe, depois para toda a sala de convidados atônitos, e anunciou que a fundadora e CEO, Maya Sterling, acabara de se tornar a mais jovem bilionária autodidata do estado. A mão da minha mãe tremeu tanto que a taça de cristal escorregou dos dedos e se estilhaçou no piso de mármore. O vinho tinto se espalhou como uma ferida fresca no tapete caro. Ela sussurrou meu nome, mas agora soava diferente. Disse: "Maya Sterling, se você estivesse no meu lugar, teria se levantado e revelado a verdade naquele instante? Ou teria ficado em silêncio para ver as máscaras deles desmoronarem até o fim?" Eu não disse uma palavra enquanto a sala se dissolvia em um zumbido frenético de sussurros e o som de taças quebrando. Minha mãe ficou paralisada, o vestido de seda bordô manchado pelo vinho que ela acabara de usar para brindar meu fracasso. Olhei para ela, depois para a vista ampla do lago através das janelas do chão ao teto. A água estava escura e imóvel, como a vida que fui obrigada a construir nas sombras. Para entender por que eu estava naquela sala, vendo o mundo da minha mãe pegar fogo, é preciso voltar a uma terça-feira de março de 2017, a noite em que minha vida se partiu ao meio. Eu tinha 21 anos, cursava o terceiro ano da universidade, com média 8,7 e uma carga pesada de ambição. Meu celular vibrou às 2h04 da manhã. Não era minha mãe, não era meu pai, era a dona Gilda, vizinha da minha avó Evelina. A voz dela era fina e trêmula. Disse que Evelina tinha desmaiado na cozinha. A ambulância já estava a caminho do Hospital São Vicente. Eu me sentei na cama, o coração martelando nas costelas. Liguei primeiro para minha mãe. Tocou 5 vezes até ela atender. A voz grossa de irritação em vez de sono. Perguntou por que eu estava ligando àquela hora. Quando contei que a vovó tinha sofrido um derrame, houve um longo silêncio pesado. Mas não era silêncio de luto. Era o silêncio de uma mulher calculando um incômodo. Disse que Evelina já era velha e que as freiras cuidariam dela. Contou que tinha uma audiência importante para preparar de manhã e não podia ser perturbada. Mandou eu ligar para a Madison. Depois desligou. Nenhuma pergunta se a própria mãe estava viva ou morta. Só um clique. Liguei para a Madison. Minha irmã atendeu, mas a voz dela era cortante. Disse que estava estudando para a prova da OAB e que a mãe surtaria se ela atrasasse. Perguntou o que ela poderia fazer estando a 3 estados de distância. Dirigi 4 horas sozinha na escuridão. Sem música, sem café, só o som da minha própria respiração e a clareza aterrorizante de que ninguém mais viria. Quando cheguei à UTI, Evelina parecia uma estranha. Tubos por todo lado, o lado esquerdo do rosto paralisado. Era a mulher que trançava meu cabelo todo domingo, enquanto meus pais construíam seu império social. Ela apertou minha mão uma vez e sussurrou algo sob a máscara de oxigênio. Vou contar o que ela disse mais tarde. É o motivo de eu ainda estar de pé. A assistente social me entregou um folheto de cuidados domiciliares. Custava R$ 220 por hora.
A aposentadoria da Evelina nem cobria os remédios para afinar o sangue. Fui falar com meu orientador na segunda-feira. Assinei os formulários de afastamento. Arrumei minha vida em 4 caixas e me mudei para o quarto de hóspedes da Evelina. Quando contei à minha mãe que estava tirando licença para cuidar da vovó, a linha ficou muda. Depois ela falou com uma voz plana e definitiva. Mandou eu não contar a ninguém da família. Disse que não queria que as pessoas pensassem que não sabíamos resolver nossos próprios problemas. Tentei explicar que era a verdade, mas ela me cortou. Disse que a verdade era que eu estava desistindo e que era só isso que as pessoas precisavam saber. Fiquei naquela cozinha silenciosa vendo Evelina dormir na cama hospitalar alugada. Percebi então que eu havia virado um fantasma. Era a bode expiatória invisível, a que fazia o trabalho sujo para que eles mantivessem as mãos limpas e a reputação intacta. Olhei meu reflexo na janela escura. Já não parecia uma estudante. Parecia uma mulher que acabara de descobrir que, naquela família, o amor era um luxo que eles já haviam estourado o limite, e eu era quem pagava a conta. Durante o ano seguinte, vivi em um estado de observação clínica. Vi minha mãe, Jennifer, criar uma obra-prima de ficção. Nas reuniões de família, ela se inclinava para os amigos, a voz um sussurro frágil, e contava como eu tinha me perdido no caminho. Dizia que o estresse da faculdade tinha sido demais para minha mente frágil, transformou meu sacrifício em um colapso nervoso e minha ausência em um constrangimento que ela era obrigada a gerenciar. Eu não discutia, não corrigia. Discussões são para quem ainda acredita que pode vencer com palavras. Eu estava jogando um jogo diferente agora. Tinha me instalado no quarto de hóspedes da Evelina, que cheirava a lavanda e antisséptico, e montado uma estação de trabalho em uma mesa dobrável. De dia, eu era enfermeira, cozinheira e terapeuta física. Aprendi a medir pressão arterial e a navegar na burocracia complexa do SUS. Mas das 11 da noite às 4 da manhã, enquanto o resto da minha família dormia, eu era programadora. Estava construindo a Apex Logística. Começou como um algoritmo simples para otimizar entregas de suprimentos médicos para clínicas locais. Nasceu da minha própria frustração, tentando conseguir os remédios da Evelina no prazo. Percebi que todo o setor de logística rodava com softwares ultrapassados e inchados. Era um buraco enorme no mercado e eu ia preenchê-lo. Em 2018, achei que finalmente tinha meu grande avanço. Consegui um estágio na Tech Horizonte, uma grande empresa de software em Belo Horizonte. Era para ser minha ponte de volta ao mundo profissional. Eu estava eufórica. Até contei para minha mãe, pensando por um instante fugaz que ela poderia se orgulhar. Uma semana antes de começar, a gerente de RH da Tech Horizonte me ligou. A voz dela era fria e profissional. Disse que estavam cancelando a oferta. Quando perguntei o motivo, ela hesitou antes de contar que um familiar tinha entrado em contato para expressar sérias preocupações sobre minha confiabilidade e estabilidade mental. Eu não precisei perguntar quem. Dirigi até a casa dos meus pais naquela noite. Jennifer estava no jardim podando as roseiras com precisão cirúrgica. Quando a confrontei, ela nem levantou os olhos. Disse que estava protegendo o nome da família. Não podia deixar eu dar para trás em uma empresa grande e fazer todos parecerem mal. Disse que eu não estava pronta para o mundo real e que deveria me concentrar em ser uma boa ajudante para a vovó. Foi nesse momento que iniciei o protocolo de riqueza discreta. Percebi que, se eu continuasse visível, Jennifer sempre encontraria um jeito de me derrubar. Para eles, eu era a bode expiatória. E uma bode expiatória não tem permissão para vencer. Voltei para aquela mesa dobrável e desapareci. Parei de compartilhar. Parei de esperar. Registrei minha empresa no nome de solteira da minha avó, Sterling. Para o mundo, eu era Maya Sterling, uma fundadora misteriosa que só se comunicava por canais criptografados. Para a família, eu era só a Maya, a desistente da faculdade que fazia umas coisas de computador para padarias locais. Certa noite, enquanto auditava os extratos bancários da Evelina para ajudar com o imposto de renda, descobri a segunda traição. Jennifer estava listada como co-titular na conta de aposentadoria da Evelina havia anos. Nos últimos 18 meses, ela tinha retirado sistematicamente mais de R$400 mil. Estava drenando as economias da vida da minha avó para bancar o estilo de vida da Madison na faculdade de Direito e o próprio guarda-roupa de grife.
Tudo isso enquanto dizia à família que eu estava comendo a casa deles. Senti a raiva subir, mas a empurrei para baixo. Raiva é só dado ruim. Não chamei a polícia. Não a confrontei. Em vez disso, tirei print de cada transação. Guardei tudo em uma pasta chamada Passivos. Jennifer achava que estava jogando um jogo de reputação. Não percebeu que eu estava fazendo uma auditoria. E em uma auditoria, os números nunca mentem. Eles só esperam o momento certo para serem acertados. Quando 2024 chegou, o mundo em que eu vivia estava dividido em duas realidades irreconciliáveis. Em uma, eu era a desistente instável que morava em um apartamento apertado, cheirando a café barato e exaustão. Na outra, eu era um fantasma na máquina, a arquiteta de um império de logística que silenciosamente engolia a fatia de mercado de empresas 10 vezes maiores. Aprendi a amar o silêncio. Era minha armadura. Jennifer e Madison passaram anos tentando me tornar pequena, sem perceber que, quando você empurra alguém para as sombras, dá a ela o lugar perfeito para construir uma fortaleza. Então veio o convite para a festa de fim de ano. O escritório de advocacia Sterling, e associados ironicamente com o nome de solteira da minha avó, estava organizando o evento para celebrar uma fusão histórica. Madison estava se gabando havia semanas. Tinha virado sócia júnior aos 30 anos, e essa fusão era seu passaporte para o topo. Ela não sabia que o gigante discreto de tecnologia que o escritório representava era, na verdade, o caçador. O jantar foi realizado na mansão à beira do lago Sterling. Jennifer tinha caprichado na aparência. Queria que os convidados de elite vissem uma família perfeita. A filha advogada poderosa e a mãe santa, que carregava a cruz de uma filha caçula difícil. Eu fui relegada para o final da mesa, perto das portas vai-vem da cozinha. Madison se inclinou durante o prato de salada, a voz pingando aquela mistura tóxica de condescendência e orgulho. Perguntou se eu poderia ajudar a equipe de catering com as bandejas de sobremesa mais tarde, já que eu não estava fazendo nada importante na vida e já sabia mexer na cozinha por causa dos cuidados com a vovó. Olhei para ela, minha expressão vazia como uma planilha nova. Disse: "Tenho certeza de que a equipe tem tudo sob controle, Madison." Ela riu, um som agudo e frágil que chamou a atenção de Ethan, seu noivo da alta sociedade. Contou para ele que eu era só sensível por causa da falta de carreira. Jennifer entrou na conversa da cabeceira da mesa, contando aos convidados como eles tinham tentado de tudo para me colocar nos trilhos. Mas algumas pessoas simplesmente nasceram para a vida quieta. Eu sentia as expectativas de gênero que eles passaram anos esmagando em mim. Madison era o sucesso público porque vestia os ternos certos e dizia as coisas certas. Eu era a cuidadora privada porque tinha coração. Eles viam minha compaixão como fraqueza, um defeito de caráter que me tornava inadequada para o mundo deles. O que eles não sabiam era que a Apex Logística tinha passado os últimos 6 meses fazendo uma auditoria profunda no Sterling e Associados. Minha equipe tinha encontrado as irregularidades. A fusão histórica que eles celebravam estava construída sobre violações éticas e documentos falsificados que Madison tinha pessoalmente validado. Eu fiquei ali, observadora clínica da minha própria execução, vendo Jennifer erguer a taça para brindar o brilhantismo da família. Ela começou seu discurso, aquele em que me chamava de peso e desistente na frente das mesmas pessoas que eu estava prestes a salvar ou destruir. Olhei o relógio. 23h51. No mundo das altas finanças, o noticiário nunca dorme. Dei um gole na água e esperei a auditoria se acertar. Eu já não era só uma filha que eles tinham apagado. Eu era quem segurava a borracha. O silêncio depois do brinde de Jennifer não durou muito. Foi perfurado pelo toque ritmado de smartphones de luxo. 1 a 1, a elite de Minas Gerais enfiou a mão no bolso. Observei o rosto do tio David. Ele era o sócio sênior do escritório que Madison tanto queria liderar. Os olhos dele correram pela tela, lendo o alerta do valor que acabara de sair. A aquisição da Apex Logística por 580 milhões de reais. David olhou para mim, depois de volta para o celular, a boca ligeiramente aberta. Não olhou para Madison. Não olhou para minha mãe. Olhou para mim com a percepção de um homem que acabara de descobrir que estava sentado ao lado do sol e chamando de vela. Ele pigarreou, a voz cortando os murmúrios. Disse meu nome não como minha mãe dizia, mas com o peso de um respeito repentino e aterrorizante.
Contou à sala que Maya Sterling, fundadora da Apex, acabara de fechar o maior negócio de tecnologia da história do estado. A taça de Jennifer não só escorregou, parecia ter pulado da mão dela, estilhaçando no mármore. O som foi como tiro de largada para o caos que se seguiu. Ela gaguejou, o rosto uma máscara de base clara desmoronando. Tentou pivotar. Estendeu a mão para dar um tapinha na minha, a voz mudando para aquele tom nauseantemente doce que usava para controle de danos. Disse aos convidados que sempre soubera que eu estava trabalhando em algo grande e que tinha protegido minha privacidade todos esses anos. Puxei a mão antes que ela pudesse me tocar. Levantei-me, não com o calor da raiva, mas com a precisão fria de uma executiva. Peguei na bolsa um envelope simples de papel pardo. Não entreguei para ela, entreguei para David. Dentro estava a auditoria. Continha o e-mail que Jennifer enviou para a Tech Horizonte em 2018, usando a conta pessoal dela para sabotar minha carreira. Continha o registro das retiradas não autorizadas da pensão da Evelina, totalizando R$415 mil, e no final, as assinaturas. Olhei para Madison. O rosto dela tinha passado de triunfante para cinza. Disse à sala que, como parte da due diligence da fusão, minha empresa tinha revisado a ética do escritório de advocacia, que representava o comprador. Contei que encontramos que Madison tinha pessoalmente autenticado os documentos falsos que Jennifer usou para drenar as contas da nossa avó. A sala não só ficou em silêncio, ficou gelada. O noivo de Madison, Ethan, deu um passo visível para trás, a mão caindo do ombro dela como se ela fosse radioativa. Os convidados de alto nível começaram a procurar os casacos. Não estavam só saindo de uma festa, estavam fugindo de uma cena de crime. Jennifer começou a chorar lágrimas de verdade dessa vez. As feias, desesperadas, que vêm quando o palco finalmente desaba. Implorou que eu pensasse no nome da família. Disse que tinha feito tudo por nós, para não parecermos pobres ou quebrados. Olhei para a mãe que passou 7 anos me apagando e para a irmã que me usou como escudo. Disse a elas que a única coisa quebrada naquela família era o senso de realidade delas. Disse a Madison que o escritório já tinha sido notificado da violação ética. Eu já não era mais uma desistente que elas precisavam explicar para as pessoas. Eu era a pessoa que as tornava inexplicáveis. Madison ficou paralisada no sofá, o rosto em um tom doentio de cinza. A carreira dela, construída sobre os ossos do meu silêncio, evaporava em tempo real. Os sócios do escritório dela já estavam reunidos no canto da sala, as vozes baixas e urgentes. Não discutiam mais a promoção dela, discutiam controle de danos jurídicos. Madison finalmente encontrou a voz, mas ela estava fina e trêmula. Implorou que eu pensasse na família, que salvasse nossa reputação. Disse que se eu seguisse com as conclusões da auditoria, ela seria cassada. Perguntou o que eu faria. Olhei para ela com o mesmo distanciamento clínico que usava para analisar uma rota de logística com falha. Disse que não estava sendo cruel, estava sendo precisa. Lembrei que ela tinha me visto sentada no final da mesa por 7 anos e não disse nada enquanto nossa mãe me chamava de zumbi e fracasso. Disse que ela tinha me usado como escudo para proteger o próprio status, e agora o escudo tinha sumido. Peguei na bolsa e entreguei a ela um documento formal. Não era um ramo de oliveira. Era um aviso de rescisão, com efeito imediato, removendo o escritório dela da fusão da Apex Logística por violações éticas. Olhei nos olhos dela e disse: eu era uma desistente quando vocês precisavam de uma bode expiatória. Agora sou a CEO e você está demitida. Jennifer tentou intervir, a voz subindo em um crescendo frenético e ensaiado. Disse que eu não podia fazer isso, que ela era minha mãe e tinha sacrificado a vida por nós. Tentou enquadrar meu sucesso como fruto do amor duro dela. Não deixei ela terminar. Entreguei a ela um segundo documento, um plano de ressarcimento redigido pelos meus advogados. Detalhava cada centavo que ela tinha roubado da pensão da Evelina, mais juros. Disse que ela tinha até o fim do mês para assinar, ou eu entregaria o registro para o Ministério Público. Disse que os dias dela usando Evelina como caixa eletrônico pessoal tinham acabado. Do canto da sala, meu pai, Christopher, finalmente deu um passo à frente. Parecia mais velho, a postura curvada como se o peso de 7 anos de silêncio tivesse finalmente esmagado sua coluna. Perguntou se podíamos simplesmente sentar e conversar como uma família. Olhei para ele e, pela primeira vez,
Senti um lampejo de algo além de frieza. Era pena. Disse a ele que tinha escrito uma carta 4 anos atrás, implorando para ele ver o que Jennifer estava fazendo e que ele nunca respondeu. Disse que o silêncio dele era tão alto quanto as mentiras de Jennifer. Disse que eu não tinha família naquela mesa. Só tinha um conjunto de passivos que eu finalmente estava quitando. A sala ficou em silêncio enquanto eu caminhava até Evelina. Destravei as rodas da cadeira e comecei a empurrá-la em direção à porta. Não olhei para trás para o vidro estilhaçado ou o tapete manchado. Não olhei para a mulher que me apagara nem para a irmã que me traíra. Apenas saí para o ar frio e limpo de Minas Gerais, deixando os destroços da narrativa deles para trás. Eu já não era mais um conto de advertência. Era eu quem contava a história agora. Levei Evelina para a pequena fazenda ensolarada que comprei em nome dela 6 meses antes. Era um lugar feito de madeira e vidro, projetado especialmente para alguém que passou a vida cuidando dos outros e merecia finalmente ser cuidada. Contratei uma equipe de especialistas, não as enfermeiras sobrecarregadas dos postos do SUS que Jennifer tentou nos impor, mas os melhores fisioterapeutas de Belo Horizonte. O quarto de Evelina tem uma janela grande que dá para um jardim particular. Toda manhã ela se senta ali com seu chá de camomila, observando os pássaros, a mão esquerda ocasionalmente estendendo para apertar a minha. Ela não precisa mais se preocupar com o custo dos remédios, nem com o som da voz de Jennifer. As consequências daquela noite de fim de ano foram sistemáticas e absolutas. O tio David não só demitiu Madison, garantiu que a OAB recebesse cada pedaço de evidência sobre as assinaturas falsificadas. Madison está atualmente sob investigação. A carreira dela em ruínas antes mesmo de realmente começar. Ouvi de um primo que ela voltou a morar no porão dos meus pais, a filha de ouro agora sem brilho. Jennifer me enviou um e-mail 2 semanas depois da festa. Tinha 4 frases, digitadas com a desesperança trêmula de uma mulher que percebeu que sua moeda social valia 0. Disse que sentia muito. Disse que tinha começado terapia. Implorou. Não respondi. Simplesmente encaminhei o e-mail para minha equipe jurídica. Meus limites não são punição, são arquitetura. Estou construindo uma vida onde a toxicidade dela não tem mais planta baixa. O tio Roberto veio de São Paulo no último fim de semana. Sentamos na varanda e, pela primeira vez em anos, conversamos sobre o futuro em vez do passado. Ele me contou que minha mãe ligou para todos os parentes para corrigir o registro, admitindo entre lágrimas que eu tinha largado a faculdade para salvar a Evelina e que ela tinha passado 7 anos mentindo sobre isso. Não foi um ato de amor da parte dela. Foi a única forma de impedir que o resto da família a derrubasse. Quanto aos 580 milhões, é só um número na planilha. Não me tornou mais valiosa. Apenas me deu os recursos para proteger as pessoas que realmente importam. Evelina estendeu a mão para a minha enquanto o sol se punha sobre o lago. Olhou para mim, os olhos claros e afiados, e repetiu o que tinha sussurrado para mim naquela UTI 7 anos atrás. Disse: "Não deixe eles te tornarem pequena, Maya. Você nasceu para construir o mundo, não só para viver nele." Olhei para a água, sentindo a brisa fresca da noite. O silêncio da noite já não parecia espera. Parecia paz. Eu já não sou a desistente, a vergonha ou a filha instável. Meu nome é Maya Sterling. Tenho 28 anos e, pela primeira vez na vida, sou a única segurando a caneta. O silêncio não é fraqueza, é preparação para um som mais alto. Se a história da Maya tocou você, compartilhe para que a justiça sempre seja feita.